Ó, já tô gravando, tá, pessoal? Então, eu também acho muito importante a gente pegar. Eu não deixo uma garrafa, eu deixo um balde mesmo de água aqui, ó. E eu acho muito importante nos moldes como o Evangelho no Lar convida a gente a participar, né? Então a gente põe uma garrafa de água, pede para que essa água seja abençoada e distribui para as pessoas da casa, né? Eu acho muito importante esse momento. E quem está assistindo gravado também entra nessa vibe, né? Também entra nessa frequência que vai funcionar também. Tá joia? Então estamos todos presentes aí. Vamos começar então a nossa Evangelho Terapia. Fazer uma prece de abertura primeiro, né? Para a gente sintonizar e entrar na frequência do aprendizado. Então vamos fechar os olhos, acalmar os pensamentos, acalmar os sentimentos e buscar os sentimentos mais nobres que o nosso coração pode oferecer. Vamos visualizar Jesus entrando pela porta de entrada da nossa casa, com seus braços abertos, estendidos, irradiando aquela luz, irradiando aquela paz, irradiando a tranquilidade. E essa luz envolvendo a todos nós que estamos participando da reunião e a todos que estão presentes em nosso lar. E que essa energia possa se propagar em muitos lares que abrem as suas casas para o aprendizado do Evangelho, para buscar, pouco a pouco, a transformação e a reforma íntima, tão importante na vida de nós. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco neste estudo. Que assim seja. Bom, então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, né? E pessoal aí do YouTube também, olá a todos. Hoje a gente vai falar um tema que é do adultério. O que é o adultério para um cristão? Olha só o que Jesus traz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Ele fala assim, olha: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ou seja, nos 10 mandamentos de Moisés, Moisés fala para não cometer adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo do seu corpo lançado no inferno. Olha só como Jesus ele está abrindo os nossos olhos para que a gente tome cuidado para não cometer adultério. Invariavelmente, quando a gente comete o adultério e é pego, cai em escândalo. Então, Jesus diz que é preferível que arranque os olhos, corte a mão, corte um dos membros, do que você se escandalizar. Mas o adultério, ele está muito além do ato de adulterar, né? Jesus vem trazer uma coisa nova, um complemento, porque Jesus não veio destruir a lei. Quando ele fala que não veio destruir a lei, qual lei que ele não veio destruir? A lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É o decálogo dos 10 mandamentos, trazido por Moisés do Monte Sinai. Muitas outras leis foram criadas depois, foram trazidos depois, como nós criamos leis hoje. Moisés criou algumas leis, os judeus trouxeram a lei de Talião, que era a da Babilônia. O que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Então, vieram muitas leis que colocaram lá na Bíblia, mas foram criadas pelos homens, muitas. Diria para você, grande parte delas.
Mas os 10 mandamentos, Jesus não veio destruí-la, veio fazer cumpri-la. Então ele colocou uma pimentinha, ele colocou um temperinho a mais. Não cometer adultério. Porém, aquele que olhar para qualquer outra pessoa cobiçando-a, já terá cometido adultério. Ai, 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 gente, vamos trazer uma reflexão aqui? Vamos lá, Rafa, solta a primeira pergunta pra gente. Ô, Ana, posso trazer você aqui para nossa discussão? Vamos lá? Vamos lá, você estava no frio da cidade de São Paulo hoje, você vai esquentar a nossa conversa aqui agora. Deus, Tudo que no medo. universo, Ana, sofre evolução. Ao ouvirmos Jesus dizer: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, se encaixa nessa evolução? Por quê? Moisés disse: Não cometerás adultério. Mas Jesus evoluiu, ele deu uma apimentada. Que tudo precisa ser aprimorado nessa vida. Então, eu não estou falando exatamente. É que Jesus deu uma apimentada. Então, tudo precisa ser aprimorado. Traz pra gente essa reflexão. Então, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Do adulterar, né? Muitas vezes a gente pode adulterar é quando alguma coisa ela não tem a sua fórmula original, né? Partimos do princípio da palavra adulterar. Então aqui ele pergunta se encaixa na lei da evolução, que tudo precisa ser aprimorado. Sim, tudo precisa ser aprimorado, porque evoluir significa que nós vamos crescer, né, e nos aprimorar. É difícil. Então, eu acho que sim, tudo precisa ser aprimorado. E a lei do adultério também. Então, nós podemos ver isso de vários ângulos, né? Porque também Jesus disse que nós não devemos julgar, né? Então, ele nos aconselha que para que a gente não cometa, para que a gente não tenha uma exposição, não mude a fórmula original. Ai, não sei se eu me expliquei muito bem. Explicou sim, explicou sim. É mais ou menos o seguinte: Moisés trouxe que não devemos cometer adultério, porém, Jesus, ele aprimorou, porque deu 1.800 anos depois de Moisés, a sociedade já estava apta a entender que o adultério não é só a consumação entre duas pessoas, traindo uma terceira. O fato de você desejar uma outra pessoa, estando casado, ou qualquer coisa que você pensa em trair uma pessoa, por exemplo, duas pessoas são sócias numa empresa e um pensa em trair o outro de alguma forma, ou passando ele para trás, ou roubando dinheiro, ou abandonando ele e montando um outro negócio, você pensou e você não teve coragem. Você até desistiu. Mas você pensar nessa traição, nesse adultério, já é um problema sério. Então Jesus viu que a sociedade já estava pronta para receber essa informação. E aí fica uma reflexão, né, Ana? Será que agora, depois de 2.000 anos de Jesus, os ensinamentos dele também não deverão receber alguns complementos à lei de Deus? Por quê? Não que Jesus falhou, porque Jesus foi muito completo, mas que nós já tenhamos capacidade de receber novas informações e continuarmos indo adiante, né? Então, tudo no universo sofre evolução. É interessante porque quando a gente pensa no adultério, a gente pensa numa relação de Marido e homem e mulher, mulher, casamento. uma afetiva, né? Mas o adultério ele inclui todos os lados, né? Aluno, professor, funcionário e patrão. Ele inclui várias situações. Então, eu acredito que Jesus pode ter sugerido isso, né? Que a gente já está pronto para evoluir para outras maneiras, né? E quando ele quis dizer sobre o adultério, hoje eu vejo assim, que é uma forma de que a gente possa se proteger. É uma proteção, né? É uma proteção. Porque se você pensar, né? Hoje eu vejo isso assim, se você pensar numa relação afetiva, onde tem uma terceira pessoa, né? Você está colocando ali, sem ambos concordarem, vamos dizer, de novas ideias, né?
você está ali causando dor, causando sofrimento, né, pro seu parceiro ou para sua parceira, ou se você não é leal nos seus negócios, né, se você está adulterando um documento, uma fórmula farmacêutica, por exemplo, É, né, você está desleal com outro ser humano igual a você. é Então, eu isso acredito mesmo. que esse adultério ele inclui muito a lealdade. Você tem Né? razão, Quem Ana. não é leal? Você tem razão. Legal, Ana. Obrigado, viu? Imagina. Ô, Lilian, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Portanto, Jesus traz uma nova concepção quando diz que a traição está também na intenção ou até mesmo no pensamento. É isso? Fala pra gente. Então, acho que sim, né? Porque antigamente, eu acredito que para eles o adultério era só mesmo assim a relação de pessoa com pessoa, né? O consumar a Mas traição, conforme né? isso, mas conforme a sociedade foi evoluindo, a gente tem essa nova percepção, né? Que se você pensa em fazer algo de errado, você já está querendo fazer, né? Já tem a intenção ali. Igual você falou, não é só em relação de marido e mulher, mas é amizades também, negócios, né? Tudo que envolve dois seres humanos, eu acho que tem esse risco aí da traição. Então, eu acho que sim, que é uma nova concepção quando ele diz que a traição também está na intenção e no pensamento. Legal, legal. É uma nova visão, né, que Jesus trouxe e nem sempre a gente reflete sobre isso, né? Às vezes a gente prefere até não acreditar que é bem isso, porque senão a gente vai se pegar cometendo um crime, né? Ai, eu não sou tão ruim assim, né? Eu só dei uma Ah, mas eu olhadinha. só pensei. Eu só quis, não, eu só quis dizer, eu só dei uma olhadinha, eu não queria, eu não pensei, né? Então, a gente precisa assumir que às vezes a gente comete alguns erros, alguns deslizes e trabalhar isso dentro da gente, né, Lília? Com certeza. Legal, Lilian. Obrigado, viu? Nossa, Então boa agora nós vamos sorte. lá para Porto, para o Rio Grande do Sul, Pelotas. Pelota. Pelotas, Pelota. né? Pelotas. Vanessa, me ajuda aí. Vamos trazer aqui, olha. Para atingirmos essa virtude, é somente com o coração verdadeiro e puro, de não pensar em trair qualquer pessoa ou esse tipo de coisa. O que é ter um coração verdadeiramente puro, Vanessa? Pô, é meio difícil, né? A gente numa terra de prova e expiação tem o pensamento, o coração puro. Mas eu acho que estava analisando as outras reflexões, essas perguntas, que Jesus ele traz bem a questão do pensamento, né? Vigiar em teu pensamento, para que não se transforme em ação, né? Eu acho que às vezes não tem como a gente vigia o pensamento, não tem como a gente não ter o pensamento, mas tu vigiar o pensamento, e vai bem aquele negócio de Emmanuel, né, que fala vigiar e orai. Paulo também fala muito isso, né? Jesus fala isso, vigiar e orar, né? Paulo também, né? Jesus Bastante. falou para os Que é seus discípulos. bem o vigiar mesmo, né? E assim, ó, e todo o adultério, ele vem, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas agora, vendo a reflexão, toda a relação que se estabelece, né? Nesse mundo, porque estabelece relação a todo momento, ela é passível de um adultério. Eu acho que vem muito do princípio da nossa intenção, do nosso pensamento, né? Quando a gente se para a vigiar e a orar para que se não se permaneça aquele pensamento, ele não se transforme em ação. Vai muito do querer tu purificar, e a purificação de coração eu acho que vem de diferentes intenções que tu vai colocando nele, né? E do autoconhecimento que a gente tem. Porque sempre vê a justificativa, né, de uma coisa errada. Ai, mas eu só pensei, eu não fiz. Mas o pensamento, ele está ali, a energia está ali. Uhum. Eu só
efetivei a ação. Mas toda a cena já tá posta. Então, de alguma forma, em algum lugar, ela tá posta. Não tenha dúvida, por exemplo, Vanessa, que você pensar em matar alguém e não matar, lógico que você pensar em matar é um crime muito menor do que você pensar em matar. Então, você pensar em adulterar é um crime muito menor do que você pensar e adulterar. A gente não pode ter essa dúvida. Mas a gente precisa monitorar os nossos pensamentos e buscar dentro de nós um equilíbrio entre o pensamento e o sentimento. Então, há uma comunicação muito grande. Da ação, né? Há uma comunicação muito grande. Então, eu pensei em trair, né? Adulterar, trair minha esposa, por exemplo. Eu pensei, mas, puxa, me deu um sentimento ruim na hora que eu pensei, eu já volto e rapidamente eu tenho a expertise de mudar esse pensamento, porque o sentimento que eu tive em trair foi um sentimento muito ruim. Foi um sentimento da paixão, do libido, daquela coisa que é muito carnal e que não me vai fazer bem, não vai me enriquecer. Então, né, a gente ter essa relação. O pensamento gera um sentimento. Como é que é? É um domínio sobre as paixões, né, César? Que isso vem com pensamento constante e com modificação interna, né? É isso mesmo. E isso aí é um trabalho de formiguinha, né? Auto te conhecer para conhecer todas as ações. É isso aí. Legal, Vanessa. Vamos seguir em frente aí, tem bastante pergunta aqui, ó. Vou trazer agora a Ana de novo. A Natália foi embora. Acho que ela ficou com vergonha. Eita. Ô, Ana, me ajuda aqui então, ó. Pela orientação de Jesus, é tão culpado aquele que pensa quanto aquele que comete o adultério. Libertar-se dos vícios é uma opção para atingir o sucesso que Jesus está convidando? A gente identificar os vícios que há dentro de nós? Sim, com certeza. Libertar-se dos vícios é uma opção para atingir o sucesso, porque se nós estamos evoluindo, qual que é o propósito da nossa evolução, né? Seria isso mesmo, trazer para a consciência, né? E falar, não, isso não é bom para mim, isso não é legal, eu quero a evolução, o que eu quero disso? Se você só quer essa vida que está aqui, até engraçado, foi interessante, né? Eu hoje peguei um táxi e a gente estava conversando sobre o caso da cidade, né? Sobre o que tinha acontecido, e ele falou assim para mim, se a gente acreditar que só estamos aqui, que só existe esse plano aqui, que só existe essa vida aqui, então a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode matar, a gente pode ludibriar, roubar, fazer qualquer coisa. Que nós não vamos ter nenhuma penalidade e que a vida vai terminar aqui mesmo, a gente só vive aqui, né? Então existe, o ser humano só está aqui para quê? Para fazer isso mesmo? Então eu acho quando a gente toma consciência das coisas, a gente começa a entender que isso não é bom para mim, isso eu não quero para mim, isso não é bom, isso não vai ser legal para uma outra pessoa ou para uma situação, né? Embora às vezes a gente possa ter cometido, porque eu acho também muito importante deixar isso claro, que nós, como a Vanessa falou, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Todos nós estamos sujeitos. Não quer dizer que a gente precise se chicotear o tempo todo por ter cometido algo, né? Seja o que for, nesse aspecto. Mas, enfim, trazer isso para a consciência e falar, não, eu não quero mais isso para mim. Ah, mas você quis. Eu falei, eu quis, hoje não quero mais. Significa que hoje eu entendo que isso não faz mais parte da minha vida, né? Então, eu acho que isso é evolução. Isso é uma coisa que a gente está atingindo o que Jesus propôs para nossa nova terra, né, de regeneração. Eu devia ter colocado no slide, Ana, alguns vícios, porque para a gente se libertar dos vícios, a gente precisa conhecer o que é vício. Eu devia ter colocado, mas eu vou estar colocando o pessoal da internet, vocês não vão ver, mas a tela aqui, depois vocês podem ver, né? Alguns vícios, eu vou ler aqui alguns vícios, coisas que é do dia a dia, e a gente fala, nossa, eu não sabia que isso era vício. Olha só, a agressividade, o alcoolismo, a ambição,
apego às coisas materiais, avareza, calúnia, ciúmes, cólera, fumo, gula, inconformação, inveja, jogo, maledicência, mentira, ociosidade, orgulho, pornografia, queixas, olha só, queixa é vício, roubar, tóxicos de forma em geral, sovinice, vaidade, né? Ou seja, são algumas coisas que são vícios que a gente precisa ir eliminando da nossa vida, do dia a dia, para poder trabalhar, para poder fazer isso que você falou, essa evolução constante, né, Ana? Sim, sim. Não é fácil. Todos nós temos alguns desses vícios aí da lista, né? Não, talvez os mais. Às vezes a gente considera, lógico. Álcool, cigarro, né? Não temos esse, pelo menos eu não tenho. Né? Então, isso já é já é melhor. A gente já está numa condição melhor. Já é meio caminho andado, né? Já é meio caminho andado, porque aí a gente teria um caminho muito mais árduo, né? Mas precisamos aprimorar, né? Você sabe que hoje eu pensei nisso? Eu falei assim, nossa, como somos abençoados por pequenas coisas e não percebemos, né? E não percebemos, não valorizamos, não temos vício de álcool, de drogas, né? E outras coisas, né? Eu falei, nossa, só isso já é uma bênção, né? E a gente às vezes não se apercebe, não valoriza isso. A gente às vezes não se valoriza no sentido de que nós estamos progredindo, né? Os pequenos passos são sempre os mais importantes. Grandes passos, né? Aqueles passos que a gente já conseguiu dar são tão importantes quanto os grandes, né? É isso aí. Legal, Ana. Vamos seguir em frente aqui. Obrigadão. Ô, Lilian, vamos lá. Próxima pergunta. Aquele que comete adultério é porque muito antes já havia pensado em cometê-lo? Olha, eu acho que sim, porque igual a gente estava falando, né? Primeiro de tudo vem o pensamento. E aí, se você não vigia seus pensamentos, eles se transformam em ações. Então, eu acredito que sim, primeiro foi nos pensamentos e depois concretizou, né, o adultério. Porque, igual a Vanessa falou, a gente tem que vigiar e orar o tempo todo, né? Às vezes, quando vem os pensamentos aleatórios, assim, aí eu falo em voz alta, vigiar e orar, pra me lembrar que eu tenho que ficar vigiando o tempo todo. Porque são coisas que você nem percebe que você tá pensando, né, muitas vezes. Você tá lá fazendo o seu serviço, aí quando vem um pensamento. Aí você pensa, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Aí na hora já, opa, vou vigiar isso aqui. Isso não é meu, não me pertence, né? Isso aqui não é meu. Então eu acho que sim. Primeiro vem no pensamento e depois concretiza. Legal, bacana. Obrigado, Lilian. Agora, Vanessa, vou trazer você de novo aqui. Me ajuda aqui, olha. É difícil crer que um simples olhar possa causar tamanho prejuízo. Porém, se uma pessoa amada, sua, seja sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, uma pessoa que você ama, fosse cobiçado, você não se sentiria invadido, né? Porque às vezes a gente cobiça alguém, mas quando a coisa acontece pro seu lado, alguém cobiça sua esposa, seu marido, seus filhos, tal, né? Você não se sente invadido? Isso aí como é que é complicado, porque que assim, ó, eu não sei, eu sou uma pessoa que sinto muito a intenção. Eu tenho 3 filhos agora, já são moças, né? Tudo velho, né? Não tenho mais criança em casa. E várias vezes como a gente sempre fez esporte, eu fiz esporte sempre com meus filhos, né? Tu vê essa intenção de cobiça e tu vê qual parece a maneira da abordagem, né? A maneira da abordagem, né? Porque assim, eu tenho uma dificuldade grande de quando as pessoas vêm fazer elogios físicos, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Tu pode elogiar a personalidade, pode elogiar o caráter, a inteligência,
Mas quando vem um elogio físico, parece que é muito da cobiça corporal, né? Do corpóreo, né? Tá invadindo, né? Tá... Eu acho tão, não digo deselegante, tão invasivo, né? É tão invasivo, né? Porque a pessoa não é só o corpo, né? O externo. Tem todas as qualidades que formam uma personalidade, né? Uma pessoa. Isso, legal. Quantas qualidades não formam uma pessoa e as pessoas só elogiam o físico, né? Ai, como tu emagreceu, que roupa bonita, onde é que tu comprou? Peraí. A pessoa tem muito mais do que isso, né? Muito mais a acrescentar, né? Que é diferente quando a pessoa, nossa, como você tem um sorriso bonito, que aí é diferente, né? É uma característica da sua personalidade. Demonstra que você é uma pessoa sorridente, né? Sim, Que aí é mas todas as diferente. pessoas... Eu me sinto um pouco incomodada, né? Até como algum... Eu me sinto incomodada. Eu sempre pergunto, tá, mas vem cá, você tá achando interessante o quê? A personalidade? O que tu queres dizer? Eu sempre pergunto assim, para não ser grosseira, o que tu quer dizer? Né? Aí a pessoa consegue refletir naquele momento, tá? O que eu falei? Transpareceu o que eu pensei? Porque a pessoa, na mesma hora, quando tu responde com uma pergunta, a pessoa dá a oportunidade para refletir, né? E às vezes a pessoa tá mal intencionada mesmo, né? Isso aí é um fato, né? Mas eu sempre procuro pensar em mim para não ser grosseira. Legal, Vanessa. Obrigado, viu? Mas a gente precisa refletir muito, né? Quando a gente tem alguém que é alguém muito querido, é cobiçado, a gente percebe, então pode ser que às vezes a gente também pode estar invadindo o espaço do outro se a gente não se policiar, né? Ô Lília, acho que é você agora, né? Acho que é a Ana. É a Ana? E antes da Vanessa. Ah, então tá. Ô Ana, me ajuda aqui então, olha. Vamos lá. Vamos agora na segunda parte aqui, ó. É claro que Jesus está usando uma figura de linguagem quando ele convida a arrancar os olhos, a cortar as mãos. É uma figura de linguagem, né? Pois a gente tem que defender a integridade física. Mas muitas pessoas já nascem com essa deficiência física, sem as mãos, sem os olhos, né? E aí Jesus fala, se seus olhos, as suas mãos forem motivo de escândalo, é preferível que você arranque. Seria, então, um pedido ou uma necessidade das pessoas que já nascem com esse defeito físico, né, com essa deficiência física, para que elas viessem com essa característica para poder acertar algumas contas? Então, a pessoa já nasce cego, né, de nascença, nasce sem um dos membros. Será que seria já alguma característica relacionada a isso que Jesus falou? Então, César, eu às vezes discordo um pouco dessas comparações, porque seria muito culposo tudo isso, né? Seria assim, a gente aí começa às vezes pensar em um Deus muito punitivo, né? Então eu penso que talvez isso sim possa ser, né, uma escolha da própria pessoa por motivos e razões que ela teve numa vida, né? Então ela vem acertar algumas arestas. Sim, então ela precisou optar por isso. Então eu prefiro pensar assim. Eu acho que isso é menos punitivo, não é tão pesado, né? Que foi uma escolha que ela precisou fazer, né? Então eu penso hoje que o melhor seria que nós não precisássemos fazer esse tipo de escolhas na próxima, né? Que nós podemos voltar cada vez melhor, né? Cada vez, inclusive até fisicamente, né? No sentido de mais saudável, com menos doenças, né? Então eu acho isso importante. Então eu prefiro pensar assim. Não gosto da ideia de que existe uma punição. Vamos supor, uma pessoa que é muito fofoqueira, né? Numa próxima encarnação ela se muda por uma necessidade dela, porque ela sofreu muito com as consequências de ter sido fofoqueira. Né? Ela
Ela pede por isso. É por isso que eu escrevi. Seria um pedido, né? Da própria pessoa. Da própria Pode pessoa. Isso. Pode ser. Né? Isso eu acredito que sim, né? Eu acredito que Deus não tenha, não seja essa parte ruim, né? Essa parte pesada, como muitas pessoas falam, vai pagar por um ato que você fez numa encarnação anterior, né? Eu acho isso um assunto bem pesado, né? Mas a gente não conhece tudo, né? Nós conhecemos foi Jesus que diz isso, que em partes conhecereis a verdade, e ela seria revelada aos poucos. Não conheço essa parte, não. Mas tem tanta coisa no Evangelho que a gente não consegue saber tudo. Às vezes se confunde, né? Sim, desculpa, mas considerando também, Deus é tão bom que te permitiu a reencarnação, né? Sim. Uma deficiência onde tu pudesse aflorar as outras com mais potencialidade. Toda pessoa que tem uma deficiência em algum, ela aflora outra sensibilidade que é maior. Sim, exatamente. Talvez ela não lidou bem com aquilo, né? Então ela precisa dessa expiação, né? Vamos dizer, porque é uma expiação, é uma prova. É uma prova, mas também misericórdia, né? Só a reencarnação já é uma grande oportunidade, né? Da evolução. Pensando por um ponto de misericórdia, de bondade, né? A deficiência seria nada, né? Perto do que tu pode aprimorar, né? É interessante isso mesmo, né, Vanessa? Porque eu estava pensando, falando isso com uma pessoa também esses dias, né? Que bom que nós vamos ter outras oportunidades, né? Esse mundo tá péssimo, esse mundo não tem jeito. Aquelas histórias que normalmente as pessoas falam e que nós, muitas vezes, também nos colocamos diante disso, né? Mas eu falo, que bom, nós vamos ter outras oportunidades, que existem outros mundos, né? E que a gente vai poder alcançar outras coisas. É isso mesmo, Ana, legal. É sempre um conforto saber que a gente sempre vai ter uma segunda chance, né? Não vai ser eterno, porque senão o sofrimento arrasta eternamente, né? A gente precisa evoluir, né? Exatamente. É a última essa, Rafa? Acabou as perguntas? Acabou? Pelo menos no PDF que você me mandou só tinha 7. Só tinha 7 perguntas? Tá jóia. Aí, ó, mas foi bacana o bate-papo, né? César, tem algo que eu me lembrei agora, que eu acho uma expressão que eu gosto de usar bastante. De carregar. A gente fala muito de karma, né? Mas eu gosto de usar o carregamento. A gente se carregou com algumas coisas e agora nós temos a oportunidade de nos descarregar, né? Então eu acho isso muito legal. A gente está se descarregando de coisas que, já que nós estamos nas provas e expiações, né, a gente está fazendo um descarrego. Eu brinco com a palavra, né? É realmente um descarrego, porque a gente está se purificando. Se libertando, né? Se libertando. Ainda bem que cada encarnação é melhor do que a outra, né? Tu imagina? Ainda bem, né? Eu sou a melhor personalidade de todas que eu já tive, né? Sim, Coitada das outras, porque olha, se as outras são pior do que eu sou. A gente tem tanta imperfeição, tanta coisa pra melhorar, né? E a gente fica pensando que a gente é a melhor versão. Isso, a gente é a melhor versão. Ô, Ana, eu já sexta-feira, toda sexta eu solto minutos de reflexão e o tema que eu vou estar abordando, que eu já até postei, eu coloquei, mas vai estrear. Se você entrar no meu canal, tá lá em estreia. Estreia na sexta-feira. É o karma. Que legal. Eu tenho visto um minuto de reflexão. Isso. Eu já até subi já o vídeo, mas se você entrar no meu canal, você vai lá ver em estreia. E o tema é o karma. Que legal. Postei agora há pouco, um pouquinho antes de começar aqui. Eu falei, deixa eu já subir o vídeo de sexta, porque senão eu vou ter que acordar mais cedo. Sexta tá tão frio. Já deixa agendado lá. Desculpa aí, galerinha. Eu vi que você caiu, Rafa. Eu fui aumentar o volume e
FN F4. Eu cliquei sem querer encontro F4. Desliguei tudo. Perdão. Gente, vamos fazer o encerramento então? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Podemos encerrar? Obrigado a vocês por ter participado, por ter feito esse evangelho tão bacana. E divulguem, eu vou tá subindo, né? A hora que eu terminar de subir no YouTube, eu vou estar colocando o link lá no nosso grupinho do WhatsApp e vocês divulguem para que este bate-papo aqui vá cada vez mais pegando fogo aí por esse Brasil afora, né? Na semana passada a Sônia estava lá na Alagoas, né? Acho que ela é de Alagoas. Ela deve ter divulgado lá, a Vanessa divulga no Sul, a gente divulga aqui no Sudeste e vamos divulgando esse bate-papo aqui, essa terapia em cima do Evangelho. Tá joia? Vamos fazer o encerramento então. Então, agradecendo imensamente a presença do Mestre Jesus em nosso lar, abençoando a todos que aqui estiveram, abençoando a nossa água, abençoando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, principalmente, abençoando o nosso aprendizado, essa reflexão tão bonita e profunda que vai sendo um tijolinho na construção, na nossa evolução, um tijolinho na construção da edificação de quem somos e do que queremos ser. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos ricos que trouxe para nós e que saibamos aproveitar esses ensinamentos com uma riqueza profunda que o nosso coração pode oferecer. Que assim seja. Gente, obrigado, viu? Boa noite, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem, se Deus Até semana que vem, eu conto com vocês. quiser. Tchau.